Lucas capítulo 24. Jesus Cristo ressuscitou também. Ler essa passagem em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 10, Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 8, João capítulo 20, versículo 1 ao 9. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Nota de rodapé 1. Conforme o horário judaico, o primeiro dia da semana, domingo, começava logo após o pôr do sol do sábado. As mulheres puderam então comprar os perfumes e especiarias e preparar os ungüentos e bálsamos que seriam usados na conclusão dos preparativos do corpo de Jesus e do túmulo para o sepultamento conforme a tradição judaica. Marcos capítulo 16, versículo 1. As mulheres saíram bem cedo, na manhã do domingo, quando ainda estava escuro. João capítulo 20, versículo 1. E chegaram ao túmulo sob os primeiros raios da aurora. Mateus capítulo 28, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 2. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Nota de rodapé 2. Normalmente, se fechava os túmulos com a grande pedra para evitar que vândalos e animais pudessem perturbar os corpos ali sepultados. Entretanto, as autoridades romanas haviam lacrado o túmulo, onde depositaram o corpo de Jesus com o selo de Roma, e um grupo de soldados foi destacado para vigiar a área do sepulcro. Mateus capítulo 27, versículo 62 ao versículo 66. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Nota de rodapé 3. Os anjos tinham aparência humana, mas suas vestes irradiavam uma luz intensa como a do dia claro. Fenômeno semelhante ocorreu no evento da transfiguração, como o prenúncio da ressurreição. Lucas capítulo 9, versículo 29, versículo 32. Atos capítulo 1, versículo 10. Atos capítulo 10, versículo 30. Mateus e Marcos descrevem apenas um anjo. Mateus capítulo 28, versículo 2. Marcos capítulo 16, versículo 5. Mas era comum aos autores dos evangelhos dar ênfase às pessoas que tomavam a palavra nos eventos narrados. Além disso, em certas ocasiões, cada um dos evangelistas teve sua atenção voltada para um ou outro aspecto específico, o que evidencia a total independência dos relatos. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Nota de rodapé 4. Os anjos procuram encorajar a fé das mulheres. O Senhor havia predito todos esses acontecimentos aos seus discípulos e discípulas muitas vezes e de diversas maneiras. Lucas 9, 22. Agora, mais do que nunca, era importante crer. Elas estavam vendo as ataduras de linho e o lenço, em grego soldarium, que envolvera a cabeça do Senhor, tudo arrumado de um jeito que ser humano algum sequer teria forças para romper aquelas amarras fúnebres. Mesmo assim, não conseguiam de imediato acreditar plenamente na ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículo 5 ao versículo 8. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. Nota de rodapé 5. Depois do ato de traição de Judas, a expressão os 11
passou a ser usada em referência ao grupo dos apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 26, Atos capítulo 2, versículo 14. Judas estava morto quando o Senhor ressurreto se encontrou com seus apóstolos pela primeira vez. No entanto, o grupo continuava, em muitas ocasiões, a ser chamado de os 12, João capítulo 20, versículo 24. Os demais ou outros se refere aos muitos discípulos e discípulas que vinham seguindo o Senhor desde a Galiléia. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Nota de rodapé 6. Maria Madalena é citada em primeiro lugar na maioria das listas das discípulas do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 56. Marcos capítulo 15, versículo 40. Conforme João 19, 25. Foi também a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. João 20, do versículo 13 ao 18. Joana, Lucas 8, 3, é mencionada apenas por Lucas nesta ocasião. E Marcos é o único que acrescenta Salomé. Marcos capítulo 16, versículo 1. Maria, mãe de Tiago, Lucas 16, 1. É a outra Maria, de Mateus 28, versículo 1. A ausência de Maria, mãe do Senhor, pode ser explicada pelo fato de que ela, mais que todos, confiava nas palavras do seu filho e aguardava com João, o discípulo amado, o cumprimento das profecias e da ressurreição de Jesus. João capítulo 19, versículo 27. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam loucura, um delírio. Nota de rodapé 7. Os apóstolos e discípulos estavam longe de acreditar no evento da ressurreição com base no testemunho emocionalmente descontrolado daquelas discípulas. João capítulo 20, versículo 25. A expressão hieros, nos originais gregos traduzida por delírio, leros, em algumas versões por loucura, significa literalmente tolice ou esquisitice. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Nota de rodapé 8. João nos informa que ele também estava com Pedro nessa emocionante corrida até o sepulcro. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. João capítulo 20, versículo 3 ao 9. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Jesus surge no caminho de Emaús. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 16, do versículo 12 ao 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Nota de rodapé 9. O domingo da ressurreição simboliza a era da nova criação, a época da graça e o início do final dos tempos com a iminente volta de Cristo em glória. Emaús era uma pequena vila, hoje desconhecida, mas seu nome significa lugar das águas termais, ou águas que curam. E para lá caminhavam, desconsolados, 2 discípulos do Senhor. Cleopas, versículo 18, e, segundo vários estudiosos, o próprio Lucas. A medida de distância romana, 60 estádios, corresponde a cerca de 11 quilômetros. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? Eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias?
ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a explanar: ora, que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nota de rodapé 10. Tinham certeza de que era um profeta de Deus, por suas palavras poderosas e milagres indiscutíveis. Atos capítulo 7, versículo 22. Entretanto, eles esperavam que ele também fosse o Messias, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, versículo 18, e libertasse o povo de Israel da opressão romana. Lucas capítulo 1, versículo 68, Lucas capítulo 2, versículo 38, Lucas capítulo 21, versículo 28, versículo 31, conforme Título capítulo 2, versículo 14 e 1 Pedro 1, 18. E por isso estavam muito decepcionados. E como os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram. Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram a visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Nota de rodapé 11. Assim como a maioria das pessoas em nossos dias, os discípulos não conseguiram acreditar nas evidências do túmulo vazio, nem na declaração explícita dos anjos, nem no testemunho respeitável das discípulas que acompanharam Jesus desde a Galileia. Nada convence, a não ser a própria pessoa de Cristo. Versículo 30. Isso significa que ninguém se convencerá da ressurreição e do senhorio de Cristo, a menos que o Espírito Santo venha e toque a cada pessoa em sua individualidade com o poder da fé. Atos capítulo 2, versículo 38, Romanos capítulo 6, versículo 23, Efésios capítulo 2, versículo 8. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Nota de rodapé 12. O vocábulo grego aqui, conforme os originais bíblicos, tem o sentido de era necessário, o imperioso, o que significa que tudo quanto se passou com Jesus Cristo fora consequência do propósito divino e da palavra de Deus, que estão acima de toda justiça e compreensão humanas. A esperança messiânica concentra seu amor e atenção sobre as glórias eternas, sem se deixar abater pela dor da paixão. Lucas 9:43, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito consta em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. Nota de rodapé 13. Tudo indica que se Jesus não tivesse sido convidado a entrar, teria continuado o seu caminho. O Senhor jamais força a sua entrada no coração humano. Ele se apresenta e aguarda ansioso o convite para habitar em nosso espírito e nos abençoar com o novo nascimento e a nova vida. Apocalipse 3:20, João 10:9. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Nota de rodapé 14. Essa passagem lembra a ceia do Senhor, onde o partir do pão é termo comum para a ceia. Atos 2:42. E simboliza o fato de que, sem Jesus Cristo, a cabeça da mesa, não pode haver verdadeira comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Nesse mesmo instante se abriram os olhos
e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Nota de rodapé 15. Os olhos impedidos de antes, versículo 16, receberam o milagre da visão espiritual e são abertos. Almas e corações tolos e lentos, versículo 25, passam a queimar, versículo 32, com amor e disposição urgente para proclamar a salvação de Cristo ao mundo. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Nota de rodapé 16. E Jesus, apesar de tudo, fez questão de aparecer a Simão. João 21, do versículo 15 ao 19. O primeiro discípulo da lista de aparecimentos de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Cefas, Pedro. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Também encontrar essa passagem em João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. E aconteceu o quê? Estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? Por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e provai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Nota de rodapé 17. Temos base bíblica para afirmar que o corpo ressurreto tem a aparência do corpo anterior. Todavia, sua substância geral é de um estado especial e tênue. Jesus apareceu entre eles, por trás das espessas portas trancadas. João capítulo 20, versículo 19, versículo 26, evidenciando que seu corpo era de uma ordem diferente. Marcos capítulo 16, versículo 12. As marcas dos cravos e da lança podiam ser vistas no corpo de Cristo. João 20, 27. Pois era exatamente o mesmo corpo do Senhor antes da morte, composto de carne e ossos, versículo 39. Expressão como tocai-me ou apalpai-me colocam por terra os argumentos gnósticos. João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 1. Essas são indicações que nos fazem crer que, sem dúvida, reconheceremos perfeitamente nossos amados na ressurreição. 1 Coríntios 15, 44. A tradicional saudação hebraica, com o sotaque galileu, shalom, que traz o sentido geral de paz, com saúde e conforto, foi recebida com surpresa e alegria pelos discípulos e agora adquire o sentido completo e messiânico da graça. Romanos capítulo 1, versículo 7. Vida, Romanos capítulo 8, versículo 6. E justiça, Romanos capítulo 14, versículo 17. E havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. Então, repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Jesus esclarece as Escrituras. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nota de rodapé 18.
O cânon hebraico do Antigo Testamento é formado de 3 grandes divisões, sendo que o livro dos Salmos era o primeiro livro da terceira seção chamada de Escritos, o que revela que Jesus Cristo, o Messias, fora predito em todo o Antigo Testamento. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Nota de rodapé 19. O Antigo Testamento relata o Messias como um profeta que sofreria, Salmo 22, Isaías capítulo 53, mas ressuscitaria no terceiro dia. Salmos 16, versículo 9 ao 11. Isaías 53, versículo 10, versículo 11. Conforme João capítulo 1, versículo 17 e Mateus 12, versículo 40. A predição da morte e da ressurreição de Jesus Cristo está conectada à essência da resposta do ser humano, o arrependimento. Atos 5:31, Atos 10:43, Atos 13:38, Atos 26, versículo 18, e do seu benefício resultante, o perdão. Isaías capítulo 49, versículo 6, Atos 13:47, Atos 26, versículo 22, versículo 23. A começar de Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 8. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas desses fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Nota de rodapé 20. O poder para cumprir a missão de pregar a todas as nações, versículo 47. É uma referência à promessa do Espírito Santo, que é a própria pessoa do Cristo, habitando e agindo na vida do cristão fiel, e que se cumpriria a partir do relato de Atos capítulo 2, versículo 4, Joel capítulo 2, versículo 28, versículo 29, conforme Mateus 28, versículo 18 ao 20 e Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus é levado ao céu. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 16, versículo 19 ao 20. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Nota de rodapé 21. Jesus acompanhou seus discípulos até uma aldeia próxima a Betânia, no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 19, versículo 29, Mateus capítulo 21, versículo 17. E, enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Nota de rodapé 22. Bem diferente dos seus discípulos anteriores. Lucas 4:30, Lucas 24:3, João 8:59. Este até logo do Senhor se dá à vista de todos, no Jardim das Oliveiras, de forma saudosa e tranquila, subindo ao céu numa nuvem, Atos capítulo 1, versículo 9. Não é ainda a exaltação do Senhor, João 20:17, mas o fim de um tempo histórico. Jesus não mais aparecerá fisicamente ao mundo, até seu glorioso retorno, Atos capítulo 1, versículo 11. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. Nota de rodapé 23. A terrível tristeza com o afastamento de Jesus na cruz e no sepulcro é agora perfeitamente substituída pelo júbilo glorioso da presença do Espírito do Senhor nos corações de todos os discípulos, produzindo alegria e poder. Atos capítulo 2, versículo 46, Atos capítulo 5, versículo 41. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Nota de rodapé 24. E naqueles dias, imediatamente após a ascensão de Jesus Cristo, os cristãos, expressão com a qual as pessoas se referiam aos seguidores do Senhor, e que significa em grego pequenos cristos ou crentes, costumavam reunir-se diariamente no templo. Atos 2:46, Atos 3:1, Atos 5:21 e versículo 42, no qual muitas salas ficavam à disposição para meditação, oração e estudo das Escrituras. Lucas capítulo 2, versículo 37.